Vou falar rapidamente dos direitos trabalhistas no Brasil e nos Estados Unidos, fazer uma rápida discussão logo depois. O que acontece? No Brasil, a gente tem alguns direitos que são mais numerosos que nos Estados Unidos, a gente tem mais garantias. Nós temos o salário mínimo e a proteção do salário, ou seja, tem que sempre ter um salário e tem que ter um nível mínimo de remuneração, isso pode gerar um problema depois, como a gente vai ver. Tem o direito ao FGTS, aposentadoria. Tem direito ao 13º salário, vale transporte, abono salarial para servidores públicos, piso salarial proporcional ao serviço, isso com relação à salubridade do emprego, quanto mais insalubre, maior o piso salarial. Férias remuneradas, que é uma coisa que nos Estados Unidos não tem. Seguro-desemprego, da mesma forma. Jornada de 6 horas ininterruptas para turnos, salvo negociação. Quando não é o caso de turnos, a gente tem uma jornada mais ou menos de 8 horas. Repouso semanal remunerado, geralmente nos sábados ou no domingo. Redução de riscos por medidas de saúde, higiene e segurança, que é aquilo que aumenta o número de regulamentações e que aumenta os custos das empresas e do Estado. Remuneração superior para serviço noturno, insalubre ou perigoso. Seguro contra acidentes, é uma preocupação que existe também nos Estados Unidos. Igualdade de tratamento, seja de gênero, seja de etnia, seja do que for, idade. E licença de maternidade e paternidade. Nos Estados Unidos também não tem. Nos Estados Unidos, em geral, a legislação é dividida em setores. No setor de salários e horas, não há cobertura para férias, feriados, nem doença, não há remuneração extra para fim de semana ou feriados, não há necessário justa causa para demissão, nem urgência para pagar salários de desempregados recém-demitidos. Mas, via de regra, com relação às leis, há mais autonomia para os estados. Saúde do trabalhador e salubridade do trabalho é uma preocupação federal, é definida em âmbito federal. Os programas de compensação salarial são voltados principalmente para os casos de insalubridade, como o dos mineiros, que podem sofrer pneumoconiose e outras doenças. A aposentadoria também remunerada, como há no Brasil. Os sindicatos têm direito de livre associação e livre manifestação. No entanto, os trabalhadores eles podem sofrer penhora de salário por algum motivo judicial. Só que aqui entra a diferença. Com relação à família e doença, ou seja, quando o trabalhador ele tem um filho, seja homem ou mulher, ou estiver doente, o emprego dele é mantido, mas ele não recebe enquanto ele não estiver trabalhando. Há proteção aos direitos do empregado, que é a reiteração de tudo que a gente viu até agora, mas no geral são poucas garantias. E a maioria é acordado nas unidades menores. A discussão que eu promovo é dividida em 3 tópicos. Primeiro, há muita regulamentação. Nos Estados Unidos há várias leis principais e no Brasil tudo gira em torno de CLT e normas regulamentadoras e algumas leis. Mas a regulamentação, mesmo que em volume de texto seja maior nos Estados Unidos, no Brasil ela tende a ser mais forte. O Estado é maior no Brasil, há uma pressão maior. Há muitos direitos? Pois é, tem um problema. Com a burocratização que isso promove, criação de nichos de mercado, os gastos do governo sobem. Diminui a liberdade econômica sobre as empresas, que elas passam a ter que contratar profissionais da área legal, contratar equipamentos para uso individual e vários outros problemas desse nível que aumentam o nível de custos. Os custos são repassados ao preço, que sobe. E ainda temos os problemas do salário mínimo, que é um tipo de regulamentação presente nos direitos trabalhistas. Quando você institui um salário mínimo, você exclui automaticamente todos aqueles que têm qualificação inferior a proporcional àquele salário. Então você gera desemprego. É uma falha de mercado. E a gente se pergunta, os direitos básicos do liberalismo foram assegurados? Vida com certeza, porque esse é o principal objetivo dos direitos trabalhistas. A liberdade não, porque como a gente vê, há uma coerção sobre as empresas e com relação ao trabalhador, há alguém que legisla para ele, não há uma participação tão proporcional. A propriedade que a gente fica na dúvida se é um jogo de soma zero ou se pende para qual lado mais, é uma discussão difícil. Os problemas no Brasil. Há 3 formas de afetar o mercado de trabalho. Por regulamentações, como a gente acabou de discutir, intervenções, como seguro-desemprego, programas de qualificação do desempregado e instituições, tribunais de justiça trabalhista. Regulamentações. Um bom exemplo é o FGTS. O FGTS, você separa parte do salário do trabalhador para funcionar como reserva para quando ele precisar construir a casa própria, para quando ele estiver doente, for demitido sem justa causa ou aposentadoria. Só que quanto maior o nível de
Quanto maior a permanência do funcionário no cargo, maior a indenização que deve ser paga a ele. Consequentemente, isso causa curta duração dos contratos de trabalho e alta rotatividade. Essa rotatividade gera custos, a indenização dos desempregados. Os custos altos levam à perda do incentivo de treinar os empregados, consequentemente, emprego informal e desemprego. Intervenções públicas. O governo já tentou fazer programas de recuperação do desempregado por meio de programas de treinamento e qualificação. Só que como as turmas são muito heterogêneas, as aulas são genéricas, não tem prática pouco eficiente. Há foco de corrupção, má aplicação dos recursos públicos e o governo, eu constei no site Brasil Economia e Governo, ele atribui a responsabilidade disso à descentralização, que é passar a verba e os programas para os estados e municípios. Com relação às instituições, todos os anos 2,5 milhões de ações judiciais são movidas contra os empregadores. As empresas se tornam mais cautelosas, consequentemente, na hora de fazer a contratação. A contratação diminui, reduz o emprego formal. E, de novo, a gente pode ver o problema do salário mínimo. Nos Estados Unidos e no mundo, a gente tem dados empíricos que mostram que quanto menor o nível de regulamentação, maior a eficácia do Estado e do governo, melhor dizendo, do sistema em produzir riqueza. Mas, em geral, quando a gente vê o problema da regulamentação, que é muito alto, principalmente em relação a direitos trabalhistas, a gente pensa nos problemas políticos para tentar fazer a mudança, que seria a reforma trabalhista. São a expressão de grupos de interesse, a questão dos custos difusos, benefícios concentrados, os poucos incentivos que as agências e os funcionários das agências têm para implementar as mudanças. As soluções são métodos transparentes de assessoria na comissão do Congresso, ouvir interesses subrepresentados e promover um relatório dos programas que devem ser eliminados, modificados, por aí vai. E propõe que essas questões sejam reprovadas apenas pelo Congresso. Essas são minhas referências.